Olá, vocês estão assistindo a nossa aula agora. Os alunos da Escola Estadual Crinha Caroli, sejam todos bem-vindos. Sou a professora Edinalva e vamos trabalhar um pouquinho sobre teoria cinética dos gases. Questões para discussão. Antes, de, claro, de começar o nosso tema, né, como podemos definir um gás? E será que existem colisões entre as moléculas de um gás e um recipiente? Ou as moléculas lá ficam apenas livres lá dentro, sem se tocar, sem nada? Como será a forma de um gás? Né? Que forma tem o gás? A gente sabe que a forma, conhece a forma de um tijolo, aquilo que a gente pega, né? E o gás? Que forma que ele tem? Será que existem transformações envolvendo gases? Você saberia dizer os nomes específicos das transformações que ocorrem com os gases? E no processo fechado, num ciclo, como isso funciona? Quando trabalhamos com gases, temos as variáveis. Quais são as variáveis envolvidas na teoria cinética dos gases? Quais delas são variáveis de estado? Vamos ver então. Bom, aqui nós temos aí um cilindro, temos também um recipiente ali quadrado, e a gente vê átomos ali e essas moléculas estão aparentemente se movimentando, né? Mas vamos ver, depois nós temos um apto para trabalhar também. Características de uma substância no estado gasoso. Bom, já respondendo uma das perguntas lá anteriormente faladas, o gás ele não tem forma e nem volume próprio, né? Como um tijolo, uma pedra, um estojo, um caderno, né? O gás ele ocupa todo o espaço limitado pelas paredes do recipiente que o contém. Então, se o gás ele está no balão, ele ocupa então a forma e o volume do balão. Se ele está num cilindro, ele vai ocupar a forma e o volume do cilindro. O volume de um gás é o volume do recipiente onde ele está contido. Modelo do estado gasoso. Um gás ele é constituído por moléculas isoladas, separadas umas das outras por grandes espaços vazios em relação ao seu tamanho e em contínuo movimento de translação, rotação e vibração. Por isso que ele lá dentro não fica paradinho, né? E nessas duas imagens que estão aí na tela, a gente vê que eles estão aparentemente, dá a impressão que eles estão se movimentando. Porque esses átomos, essas moléculas dentro dos recipientes, elas podem se movimentar rodando, vibrando e transladando. Pressão de um gás resulta das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente onde ele está contido. Então, há colisões? Há colisões sim. Com quem? Com as próprias moléculas, entre os átomos e entre as paredes do recipiente. E a temperatura de um gás? É uma medida da agitação molecular ou da agitação térmica existente ali. A teoria cinética dos gases permite determinar a relação entre grandezas macroscópicas a partir do estudo do movimento dos átomos e das moléculas. Mas o que vem a ser essas propriedades macroscópicas, então? Elas relacionam-se com o sistema, como um todo. Exemplo, o volume, a massa ou o número de mols, concentrações de componentes de uma solução, pressão a que um sistema está submetido, tensão superficial, área de uma superfície do sistema, temperatura, campo elétrico ou diferença de potencial aplicado ao sistema, polarização elétrica e magnetização do sistema. As propriedades macroscópicas podem ser extensivas ou intensivas. As extensivas são aquelas que dobram seus valores, quando dois sistemas idênticos são conectados. Então, o que acontece? Quando os sistemas eles estão juntos, essas propriedades extensivas, elas dobram seus valores quando os sistemas eles estão juntos, né? No caso, vai aumentar o volume, né? Vai aumentar a massa. Então, essas são propriedades extensivas. Por outro lado, as intensivas são aquelas que mantêm seus valores invariantes quando dois sistemas idênticos são conectados. Por exemplo, se dois sistemas idênticos, mesmo volume, mesma massa, pressão e temperatura, são conectados, o volume e a massa dos sistemas aumentam e dobram seus valores, enquanto que a temperatura e a pressão se mantêm com os mesmos valores anteriores. Assim, o volume e a massa são grandezas extensivas e pressão e temperatura são intensivas, porque se eu junto dois sistemas, se os gases estão à mesma temperatura e à mesma pressão, mesmo se juntando, a única coisa que vai aumentar é o volume e a massa, porque como a temperatura é a mesma, não
Não tem como variar, então não soma as temperaturas. Propriedades microscópicas. Elas relacionam-se com as partículas, átomos ou moléculas que o compõem. Exemplo, são as velocidades e energia cinética das partículas, forças e energias potenciais devido às interações entre elas, de polos elétricos e magnéticos das partículas, distâncias entre elas, intervalos de tempos em que conseguem se mover sem se chocar. Então, as propriedades macroscópicas são aquelas que a gente pode ver e sentir. No caso, a massa, o volume, né, a pressão, a gente pode sentir a temperatura. Agora, as microscópicas são aquelas desenvolvidas em laboratório, né, como a velocidade, a energia cinética, que a gente não tem como medir visivelmente. Ainda mais em tratando de moléculas e átomos, né? Bom, esses dois caras que estão na tela aqui são dois caras muito importantes para a física, principalmente na teoria cinética dos gases, que são os físicos Boltzmann e Maxwell, que são os principais responsáveis pela teoria cinética dos gases. Com relação à lei dos gases ideais, podemos dizer que ela nos mostra a relação entre pressão, volume, temperatura e o número de mols, como já foi falado. Essa relação é obtida a partir de um modelo simples para os gases, que permite determinar a relação entre grandezas macro e a partir do seu estudo do movimento dos átomos e das moléculas. E a teoria cinética ela se baseia em 4 postulados. Primeiro, o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado, não tem uma sequência, né, não tem uma ordem, e permanente. Né, o gás ele fica constantemente em movimento. E cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Então, todas as moléculas dentro do mesmo recipiente têm a mesma velocidade? Não tem a mesma velocidade. Né? Então, cada uma tem uma velocidade diferente. E ao se chocar, acontece outro fenômeno que nós vamos ver mais na frente. Cada molécula do gás, ela interage com as outras somente por meio de colisões, né, que são as forças normais de contato. A única energia das moléculas é a energia cinética. Terceiro postulado. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que contém o gás são perfeitamente elásticas. A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. E quarto postulado, as moléculas são infinitamente pequenas. A maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio, isso já foi comentado. Partindo dos postulados, nós temos algumas fórmulas aqui. Boltzmann e Maxwell mostram que a energia cinética média do total de moléculas de um gás ideal é proporcional à temperatura conforme a expressão. Então, nós temos lá a energia cinética, né? N é o número de moléculas, então meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Que, feito uma simplificação matemática, aí nós temos que dar, então, 3 meios de N vezes a constante de Boltzmann, K, vezes a temperatura. K, então, é a constante de Boltzmann, como eu já falei, N é o número de moléculas, e o valor de K pode ser calculado a partir da constante dos gases R e do número de Avogadro. Na, né, dado por Na. Então, a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 3 joules por Kelvin. A expressão, então, obtida, ela mostra que a temperatura é proporcional à energia cinética média das moléculas de um gás ideal. Assim, vemos que a temperatura é uma média do grau de agitação das moléculas de um gás. Usando o número de mols, nós temos que N, então, é igual ao número de moléculas, né, dividido pelo número de Avogadro. E a energia cinética, então, nós temos lá 3 meios nRT. A característica de uma substância em estado gasoso, a gente já falou, né, não tem forma nem volume próprio, né, e ela contém o volume de um gás, é o volume do recipiente que ele está contido. O modelo de estado gasoso é constituído por moléculas isoladas, separadas umas das outras por grandes espaços vazios, ao seu tamanho, e tem um contínuo movimento de translação, rotação e vibração, que a gente já comentou também. A pressão e temperatura de um gás resulta das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente que está nele contido. E a temperatura é a medida de agitação molecular ou da agitação térmica. Eu coloquei uma tabela de conversão de unidades, porque conforme vai passando os exercícios, às vezes tem dificuldade de converter metros cúbicos por centímetros cúbicos, né, e a atmosfera, né, em milímetros de Hg. Então, aí tem uma tabelinha de conversão e graus Celsius para Kelvin. De graus Celsius para Kelvin soma 273, de Kelvin para graus Celsius subtrai 273. Assim como de atmosfera para torr ou milímetros de Hg a gente multiplica por 760 e o inverso divide por 760. A equação geral dos gases perfeitos
é PV sobre T, igual a constante igual a K, ou a gente trabalha com as pressões no seu estado inicial e final. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, onde P1 é o volume inicial, o V1 é o volume inicial, T1 é a temperatura inicial, e o P2 é a pressão final, V2 volume final e T2 temperatura final. Esse é um modelo teórico, é um gás que obedece às equações PV igual a nRT, né, com exatidão matemática, e na prática temos gases reais, e um gás real tende para o gás ideal quando a pressão tende a zero e a temperatura se eleva. As condições normais para temperatura e pressão são a de a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin. De acordo com Gay-Lussac e lei de Boyle, nós temos aí que os gases eles podem sofrer transformações. As transformações elas são isobárica, isocórica ou isotérmica. A isobárica é onde a pressão ela é constante no seu estado 1 e no seu estado 2, no seu estado inicial e final. Então, portanto, como P1 e P2 são iguais, então o que sobra para nós na fórmula? Se P1 é igual a P2, então sobra V1 sobre T1, V2 sobre T2. Até aqui embaixo. Na questão, quando a transformação é isocórica, os volumes agora é que são iguais. Então, os volumes são constantes. Então, V1 é igual a V2. Então, não há necessidade deles aparecer na fórmula. Então, P1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2. Pressão 1, pressão no primeiro momento. T1, temperatura no primeiro momento. P2, pressão no segundo momento. E T2, temperatura no segundo momento. E a isotérmica, térmica já vem de temperatura, né? Então, a temperatura é que é, então, constante no primeiro e no segundo momento. A temperatura não varia. Então, Boyle simplificou a fórmula, né, isolando as temperaturas, porque não há necessidade de usá-las, já que elas são as mesmas no seu estado inicial e final. Então, só sobra a pressão no seu estado 1, volume no seu estado 1, é igual a pressão no seu estado 2 e volume no seu estado 2. Então, nós vamos ver um applet antes de prosseguirmos com as nossas atividades, né? Nós vamos, então, clicar na simulação. Deixa eu abrir a simulação aqui. Já está bem aqui a simulação, né? E essa simulação a gente vai olhar, nós temos um termômetro, e nós vamos calibrar esse termômetro a temperatura de 300 Kelvin. Olha aqui embaixo, está vendo o T, temperatura está marcando 200 Kelvin, mas nós vamos subi-la até a gente alcançar 300 Kelvin. Observe que o gráfico lá também movimenta, viu? Olha, o gráfico movimenta. Então, nós temos lá 300 Kelvin. Vamos chegar lá, 280, 300 Kelvin. Tá. A nossa pressão, vocês já observem lá que ela está a 62 kPa, né? E o nosso volume, então, ele está em 40. Olha lá, ó. Tá vendo? A nossa bolinha vermelha, o volume está em 40. O que acontece agora? Então, nós vamos rodar a nossa simulaçãozinha. Vamos ver o que acontece com a quantidade de calor e com o trabalho. Né? Olha só, vamos dar um stop aqui. Você vê que conforme o êmbolo ele vai baixando, aumenta a minha pressão. Olha só, diminui o volume, aumenta a pressão. E a mesma acontece com a quantidade de calor e com o trabalho. Vamos rodar de novo, olha só aqui. Vamos olhar primeiro aqui a setinha amarela. Vamos lá de novo, olha só. Aumentando a pressão, olha o gráfico, diminui o volume, aumenta a pressão. Se faz o contrário, né? Se aumenta, se diminui a pressão, aumenta o volume. E vamos rodar aqui para a gente observar então a quantidade de calor e o trabalho. Olha só, aumentando a pressão, aumenta a quantidade de calor, aumenta o trabalho. Diminuindo a pressão, diminui também a quantidade de calor e o trabalho. Ok? Então, vamos voltar para a nossa aulinha lá. Olha só, na mesma época em que Kelvin introduziu o conceito de temperatura absoluta, Maxwell e Boltzmann desenvolveram uma teoria para descrever a forma como as moléculas se movem. A dinâmica molecular ou teoria cinética dos gases para sistemas sem interações. Num gás ideal, as moléculas não interagem e movem-se como bolas de bilhar, colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente que as contém. A energia associada a este movimento é a energia cinética molecular.
Uma abordagem das propriedades dos gases ideais baseada nessa dinâmica conduziu a uma interpretação microscópica do conceito de temperatura. Então, olha só. A abundância relativa a essa distribuição de Maxwell para as duas temperaturas, de 300 Kelvin e de 1100 Kelvin. Observe, então, que a velocidade delas em metros por segundo. Né, olha só, a 1100 Kelvin, né, olha a altura a crista máxima da minha curva. Né, então, para 300 Kelvin é muito maior a altura, né, do que para 1100 Kelvin, apesar que a amplitude da onda é muito maior. As colisões das moléculas com as paredes do recipiente dão origem à pressão do gás. Olha só, observe que aqui as moléculas no desenho, elas estão colidindo com a parede do recipiente e aparentemente estão em movimento. Considerando a força média exercida pelas colisões moleculares com as paredes, Boltzmann mostrou que a energia cinética média das moléculas pode ser comparada com a pressão medida e que existe uma relação de proporcionalidade entre essa energia e a pressão do gás. Da lei dos gases ideais, deduz-se que a pressão é diretamente proporcional à temperatura e, portanto, o resultado de Boltzmann mostra que a energia cinética média das moléculas é diretamente proporcional a essa temperatura. Então, já está aqui, né? 3 meios vezes kT. Né? Onde cai a constante de Boltzmann, nós já falamos nisso. Aqui nós temos o endereço em cima, e essas moléculas, elas oscilam conforme oscila a minha temperatura. Olha só. A foto, ela ilustra a relação entre a temperatura e a energia cinética média de um gás. Então, se eu aumento a temperatura, esse grau de agitação aumenta também. E se eu diminuo a temperatura, esse grau de agitação ele diminui consequentemente. A temperatura absoluta é, portanto, uma medida de agitação térmica dos átomos e moléculas, que é um conceito de temperatura também, mas é um conceito microscópico de temperatura, né? Olha só. Para uma dada temperatura existem moléculas rápidas e lentas, mas em média o número de moléculas rápidas aumenta à medida que a temperatura aumenta, isso nós já comentamos, né? No zero absoluto, ou seja, a temperatura 0 Kelvin, o movimento térmico cessa e os átomos estão no estado de energia mais baixa. Às temperaturas finitas, os átomos são distribuídos por todos os estados acessíveis, com uma probabilidade que decresce exponencialmente com a energia do estado medida em termos da energia térmica. Né? Cabe existir que a constante de distribuição de Maxwell e Boltzmann. Em julho de 95, uma equipe de físicos no Colorado conseguiu arrefecer um gás à temperatura mais baixa conseguida até então, dezenas de nanokelvin, acima do zero absoluto. Olha só, vamos observar uma simulação agora e responder algumas perguntas sobre a velocidade do átomo de um gás confinado em um cilindro. Será que o átomo colorido, que nós vamos acompanhar no vídeo, move-se sempre com a mesma velocidade? Bom, durante a aula a gente já viu que não vai se mover com a mesma velocidade, né? Essa pergunta já foi respondida, mas vamos verificar aqui através do Applet. O que faz com que a velocidade do átomo colorido que a gente vai estar observando, ele mude? O que será que faz? O que acontece com o átomo colorido quando ele atinge a parede? E nós vamos experimentar, eu quero que vocês também experimentem ver o medidor de velocidade pouco antes e logo depois de uma colisão. Claro que você vai precisar ter olhos muito rápidos, né? Senão você não vai conseguir ver. Então, olha só. Olha só a nossa molécula. Vamos abaixar nossa temperatura aqui, diminuir a temperatura, tá vendo? Olha só. Temperatura em 100 Kelvin. Observe que a velocidade aqui, olha, ela não é constante. Olha, 503, 1000, 692, 13, 185. Então, olha só, nós estamos acompanhando esse vermelhinho aqui. Okay? Esse é o átomo que estamos acompanhando. Olha, observe que o vetor velocidade dele muda muito. Oscila demais, olha. Ele tanto pode subir muito rápido, como ele pode baixar essa velocidade muito rapidamente. E quando ele toca nas paredes, ele apenas inverte o vetor. Mas quando ele toca, quando essas colisões elas ocorrem, um átomo contra o outro, uma molécula contra a outra, então ela adquire mais e mais velocidade.
que pode aumentar ou diminuir dependendo da velocidade com que essa molécula esteja. Vamos aumentar a velocidade para a gente estar observando aqui, aumentar a temperatura. Olha, aumentando a temperatura, olha só, olha a velocidade e o tamanho dos vetores. Tá vendo? Conforme ele vai chocando as moléculas umas contra as outras, ele pode adquirir mais ou menos velocidade. Acompanhando aqui, olha, oscila muito, muito a velocidade. De 22.000, 35.000, para 1.000, para 46, né? Para 2.167. Então, oscila bastante. Então, o átomo que é colorido, o átomo que a gente está vendo aí, nesse átomo colorido, ele se move sempre com a mesma velocidade? Então, a gente pode ver no medidor que a velocidade do átomo muda frequentemente, né? E às vezes ela muda drasticamente, né? Isso é bem visível aqui no Applet. O que faz com que essa velocidade do átomo colorido ele mude, né? A seta ligada ao átomo, ele representa a sua velocidade. Cada vez que este átomo colide com outro átomo, sua velocidade de direção muda, né? O que acontece então com o átomo colorido quando ele atinge a parede? A velocidade e a energia cinética dos átomos nessa simulação não mudam quando bate na parede maciça. O componente da velocidade perpendicular à superfície inverte só. Essas colisões são elásticas, porque a energia cinética permanece inalterada. E colisões reais de átomos com paredes muitas vezes envolvem trocas de energia e pode ser elástica ou rígida. Ok? Então, olha só, por enquanto era o que a gente tinha para a nossa aula. Eu agradeço e até uma próxima aula.